Ai, gente, já estamos ao vivo. Deixa eu já dar uma boa tarde para vocês, mas já compartilhar aqui com o pessoal. Quem for entrando já me dá uma boa tarde, uma paz do Senhor. Que delícia poder hoje falar com vocês. Estamos em casa, então qualquer barulho, qualquer coisinha, nos perdoem. O Insta tá criando um público pra gente. Eu acredito que daqui a pouquinho já vai ter bastante gente aí com a gente. Já compartilha, Dama, vê se tá o som ok, a imagem. Já compartilha aí pra gente convidar mais pessoas. Nós estamos aí na nossa série Universo de Mãe. Estamos conversando com algumas mães. A semana passada foram de terça a sexta. Essa semana a gente fez, né, terça, quarta. Na quinta a gente pulou. E agora a gente tá fazendo aqui na sexta. Talvez semana que vem eu vou migrar pro Facebook, porque eu não sei, eu não consigo ter muitas visualizações aqui no Instagram. Mas a Carol já tá com a gente, daqui a pouquinho eu vou chamar. Mas, como eu disse ontem, eu não tô tão preocupada com quantas visualizações eu vou ter, né? Porque eu tô querendo aprender. E essas semanas têm sido edificantes para minha vida. Eu tenho aprendido muito com todas as mães que passaram aqui, com todas as mães que contaram um pouco da sua rotina, com a psicóloga, com todas que passaram aqui, que deixou um pouquinho da sua vivência pra gente, nos ensinou muita coisa, né? E eu quero começar nessa tarde, já vou chamar a Carol. Eu quero começar nessa tarde lendo um versículo da palavra de Deus que vai muito de encontro com o que a Carol acredita vai de encontro com o que ela defende e o que ela prega e o que ela faz e que é o dom dela, o ministério dela, que está em Provérbios, no capítulo 31, versículo 8, que diz assim: fale a favor daqueles que não podem se defender, proteja o direito de todos os desamparados, fale por eles e seja um juiz justo, proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. A gente sabe que os pequenos, as crianças, os nossos filhos, muitas vezes eles não sabem se defender, né? E hoje a gente vai aprender um pouquinho com a Carol e conversar um pouquinho com ela. Eu quero já vou chamar a Carol, ela já vai se apresentar, tá bom? Então, vamos lá. Enquanto isso, você que entrou agora, Simone, Deus abençoe, a Damares e a Carol tá com a gente. Pelo menos são os que aparecem pra mim aqui. Eu não tenho muita familiaridade com o Instagram, tem coisas que eu não sei muito como funciona, mas nós vamos aprendendo, né? Vamos lá, vou convidar a Carol. Legal. Eu tenho certeza que vai ser uma benção. Paz do Senhor. Oi, tudo bom? Paz? Tudo bem, Carol? Tudo ótimo e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda à minha casa, ao nosso quadro Universo de Mãe. É um bate-papo que eu faço. Comecei a semana passada, estou fazendo essa semana também com algumas mães aqui da minha região. Eu sou do interior de São Paulo, de Oswaldo Cruz, e você sabe que eu sou sua fã, né? Aprendo muito com você. E quando eu falei, o não eu já tenho, então eu vou tentar. E aí, quando eu te convidei, você prontamente me atendeu, isso me alegrou muito, encheu o meu coração. E eu estava dizendo agora há pouco, Carol, que eu não fico muito, me apego muito à quantidade de visualizações e quantos mil seguidores. Eu não estou atrás disso, eu estou querendo aprender, né? E aí, por que não você compartilhar com mais algumas pessoas? Então, eu não fico muito apegada se eu estou tendo quantas visualizações aqui. O importante é que eu sei que eu vou aprender muito nessa tarde. Então, eu quero desejar boas-vindas para você e queria que você já se apresentasse, falasse um pouquinho de você, você que também é mãe, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de você para a gente começar com as perguntas.
Então, vai lá. Para quem aí depois, né, enfim, tiver interesse, mas o meu nome é Caroline Vargas. Eu trabalho, né, dentro dessa área da proteção e da prevenção à violência sexual infantil. E o meu foco de atuação é realmente as igrejas, é capacitar as igrejas para que elas possam desenvolver essa cultura da proteção. E quando a gente fala em igreja, estou falando de uma igreja que também faz o que? A sua participação auxiliando a família. Né? Então, assim, cabe então a igreja também ser esse suporte para a família, né? Falar de um tema. E eu tenho uma filha chamada Alice, né? Se o tema, né, é mais uma filha e ela se chama Alice. Então é um prazer muito grande estar aqui com você hoje. E o que eu puder ajudar, Qual é, junto. qual é a idade da Alice, Carol? 5 anos. 5 anos de idade. Carol, como que é a sua rotina? Você trabalha fora, você não trabalha? Como que você inclui a Alice na sua rotina? Como é em casa? Olha, a minha rotina é bem assim complicada no sentido de que até então, com essa pandemia, mudou tudo, né? A gente teve totalmente, acho que acredito que a grande maioria alterou. Mas assim, eu conto muito com a ajuda da minha família extensa, no caso, o núcleo, né? Meus pais, os meus sogros também, que me ajudam muito. E o meu marido, né? Ele, assim, desempenha muito bem o papel de pai, né? E eu faço o papel de mãe. Então, assim, eu acredito que quando a gente entende esses papéis, não sobrecarrega ninguém, né? E eles, assim, quando eu viajava, pelo fato de eu viajar todo final de semana, as pessoas falavam assim, meu Deus, mas e a tua família? E a tua filha? Como se a obrigação de cuidar da minha filha fosse minha, né? E não do meu marido também. Então, eu sempre falei que não precisava se preocupar, que ela tinha um ótimo pai. E assim como ele não precisa se preocupar durante a semana, porque ela tem uma ótima mãe. Então, a gente lida muito bem com isso. E claro, meus pais, todo mundo que está nos bastidores, que muitas vezes não aparece, são as pessoas que possibilitavam eu poder ir. Agora, com a pandemia, foi algo muito positivo, pelo fato de que, como eu viajava muito, é cansativo realmente. E aí, quando ela chegava, ela estava com saudade. Então, assim, você prefere, cheguei, vou ficar com a minha filha, né? E é, nesse sentido, assim, de poder participar mais do dia a dia dela. Eu trabalho exclusivamente com treinamentos, com palestras, né? Sou escritora. Então, assim, hoje eu tenho essa rotina mais, como que eu posso dizer? Que é uma coisa assim, que não tem muita rotina nesse sentido. A minha rotina, ela é um pouco aberta. Eu posso incluir atividades, posso remanejar. Não é algo diferente das mães que têm aí um emprego fora, que tem um horário fixo para trabalho. O meu trabalho permite com que eu possa trabalhar em horários alternativos. Então, fica mais flexível essa palavra. Fica mais flexível a minha rotina. E aí, esse tempo de pandemia tem sido muito bom. Sabe, eu recusei muitas lives antes do maio, né? Porque quando é maio não adianta, né? A gente precisa falar sobre isso. Mas antes do maio, pelo fato de que eu queria curtir a pandemia no sentido de curtir a minha casa, né? Então, assim, às vezes a gente se preocupa muito em ajudar as famílias e dar subsídios. E aí a gente acaba sempre deixando um pouquinho dos nossos, porque a gente fala, eles entendem, olha lá. Então, assim, esse equilíbrio é difícil, vou te contar, hein? É realmente algo muito complicado e é algo também que eu vejo, assim, de mim. A gente precisa se reeducar para não ligar no automático, para eu não sair aí aceitando tudo, fazendo tudo, porque a gente quer agradar e contribuir. Mas muitas vezes eu falo não e falo não pela minha família mesmo, sabe? Antes eu me culpava. Né? Eu vou deixar de atender a agenda daquela igreja. Eu vou tentar. Hoje já não. Eu consigo entender também que é o processo do amadurecimento que a gente vai desenvolvendo, né? A importância, muitas vezes, eu falar que não, porque eu tô alfabetizando a minha filha, né? Não porque eu preciso assistir um filme com ela, não porque eu preciso fazer nada com ela, não porque eu preciso
Então, assim, é isso. Mas é difícil, sabe? Realmente é difícil. A gente tem que sempre, ó, estar se policiando aqui na mente para saber dosar. É verdade. E às vezes tem mães que se culpam, né? Como você falou, eu me culpava antes. Mas quando você. Eu também já rejeitei muitas agendas esse ano. Esse ano é uma por mês, né? Uma por mês. Por quê? Porque realmente a gente se culpa, a gente quer atender, a gente quer contribuir, porém, a nossa família é o nosso primeiro ministério. E quando você entende isso, é libertador, né? Você fala não sem culpa. E é interessante porque é tão de Deus que a outra pessoa também acaba entendendo isso. É muito legal. Carol, como que é a educação cristã? Como você fez para inserir a educação cristã com a sua filha? Como desde bebê? Ou como que você fez aí para começar a mostrar Cristo para Alice? Olha, na verdade, eu falo assim, Deus é tão lindo na forma como ele trabalha, porque o meu ministério começou a partir do momento, o meu ministério com crianças, começou a partir do momento que eu me tornei mãe. Comigo foi assim, né? Então, assim, eu entender a importância de uma família se posicionar na educação cristã dos seus filhos foi depois da maternidade. Antes, engraçado que eu falo, a minha primeira formação foi na docência. Então, mas eu não me via dentro de uma sala de aula, passar num concurso para trabalhar, eu não me via, né? E eu falava assim, não tenho paciência para criança, não. E aí eu fui fazer outras coisas, fui trabalhar em outras coisas. Só que a gente muda muito e não adianta falar. A gente tem um outro olhar do mundo, das relações, quando nós passamos aí a ser mães, né? Quando a maternidade chega na nossa vida, né? E é muito bom, porque assim, eu não conheço ninguém que virou pai, né? Ou mãe e ficou pior. Né, os nossos filhos, ele tem o poder do quê? De nos melhorar. A gente se cobra para ser melhor todos os dias porque a gente precisa dar um exemplo. Então, eu acho lindo a maternidade, a paternidade nesse sentido. E do momento que eu cresci na igreja e por um período eu fiquei afastada, né? E quando eu retornei, foi também quando eu engravidei. Porque aí, eu e meu esposo, a gente ambos cresceram em lares evangélicos, porém a gente se afastou um período da igreja. E foi onde a gente começou a se relacionar. Então, nós dois estávamos fora da igreja, e nós casamos, e aí depois, quando eu engravidei, que aí quando eu estava no momento da gestação, aí, sabe quando o Espírito Santo começa a te visitar e começa a te lembrar da sua criação? Porque desde o momento que eu soube que eu estava grávida, eu já comecei a me preparar para isso. Então, eu procurei livros sobre educação de filhos, eu já procurei viver isso, porque eu sabia que eu precisava formar um ser humano. Né? E como eu vou formar um ser humano, né? A gente não tem escolas de pais, mas então a gente precisa estudar e precisa se capacitar. E aí eu comecei. E aí o Espírito Santo começava a falar comigo assim, olha, você teve uma base cristã, você se afastou, mas você só conseguiu achar novamente o caminho, voltar, né? Vai conseguir ser, você sabe o caminho, porque você já teve lá atrás um ensinamento. E aí eu comecei a falar com meu marido, eu falei, olha, a gente precisa voltar, é algo realmente muito sério, porque eu falava para ele assim, porque a gente vai responder por mim e por você. Só que agora, além de responder por si só, a gente vai prestar conta por um outro ser. E aí, assim, como ele também teve essa criação toda cristã, os meus sogros são pastores, então, assim, ele sabe, ele viveu isso, né? Uma casa pastoral. Então, ele sabe dessa importância. E ele falou: não, tá na hora da gente se posicionar. Então, a Alice voltou na nossa vida e ela voltou muito nos trazendo para o centro da vontade de Deus, né? Que era realmente a gente entender o nosso papel enquanto pais, né? Na vida ali de um ser que estava sendo gerado ali. E aí foi maravilhoso, porque ela nos trouxe, assim, ressignificou todas as nossas histórias, ela ressignificou tudo. E desde do ventre, então, desde quando a gente voltou, desde quando ela nasceu,
eu já ensinava. Então, ensinava histórias bíblicas, eu falava sobre Jesus. Quando é bebê, a gente canta músicas, né? E aí a gente vai interagindo. Olha só, a tia Kátia, que é uma linda, você precisa conhecer ela. Ela tem um trabalho maravilhoso, uma escola de base no Rio. E ela tem muito sobre maternidade, é show, tá? Depois bate um papo com ela. Vamos marcar já, vamos marcar. Ela colocou assim, ó, foi a mesma decisão do meu pai. Isso aí. E aí a gente foi. E assim, é lindo ver, porque assim, eu e a Alice, ela é muito tímida. Eu sou muito comunicativa, mas a Alice é tímida. Não é expansiva como eu. E aí, o que acontece? Eu entendo isso, eu não cobro que ela tenha o mesmo posicionamento que o meu. Só que a Alice aceitou Jesus quando ela tinha 2 anos. E eu até tenho uma foto no meu Instagram, porque quando ela começou, então, a frequentar a salinha, eu cheguei na minha igreja e vi que aquilo lá era um depósito de brinquedos que eram estragados. E aí os pais levavam e lá. E eu falei pro meu pastor, indignada, né? A pessoa que começou a ir na igreja, aí já começou a ver os defeitos, né? Típico da pessoa que vai levar uma cajadada. Aí eu falei pro meu pastor assim, olha, não pode ser assim, tem que ter um estudo. Porque na minha criação, quando eu era criança, eu tive uma boa escola bíblica, né? E aí eu falei, não pode ser assim. Pastor, as crianças estão ali, elas precisam ser ministradas sobre Jesus. Os pais precisam entender. Meu pastor, muito sábio, né? E sabendo a ovelha que tem, né? Disse assim, olha, Carol, quando você vê o problema, você já faz parte da solução. Então, se você quiser, né, cuidar, ficar lá no Ministério Infantil, pode, porque é momento de transição. As pessoas que estavam lá já não querem mais estar, aquele típico problema que quase todas as igrejas têm, né? Então, pode ficar lá. E aí eu falei, tá bom, só que eu vou fazer do meu jeito, ele pode ficar lá. E aí eu fui atrás de capacitação, mas aí numa das capacitações, eu tive, então, a convicção do meu... E aí eu entendi, então, olha só, aí eu descobri tudo, e tudo fez sentido. E assim, tudo faz muito sentido. Então, hoje, eu não aceitei dar nenhum culto infantil. Vou fazer amanhã um culto na minha igreja, porque as minhas crianças, né, eu não posso negar um pedido, né, da minha igreja, mas eu não aceitei fazer culto infantil para nenhuma criança de outra igreja. Por que eu não aceitei? Porque 2 coisas. Primeira coisa, eu acredito que é o papel dos pais hoje cultuarem com seus filhos diante a pandemia, isso que nós estamos vivendo, né? Eu estava refletindo. Cara, quantas crianças deixaram de ler a Bíblia semanalmente porque elas não estão indo na igreja? Porque em casa, os pais não leem a Bíblia com seus filhos. Então, assim, é muito cômodo a igreja ficar criando conteúdo, vídeos. Não que não tenha que ter. Tem que ter sim, isso é muito importante. Mas a igreja também precisa entender de trazer para os pais a responsabilidade que é deles. É o papel deles pastorear, é o papel deles desenvolver o crescimento espiritual na vida dos seus filhos. E aí, enfim, eu comecei a pregar, comecei a trabalhar. E com 2 anos, a Alice, ela aceitou Jesus em um culto, que eu estava em uma outra igreja. E quando eu falei e ministrei, eu vi que ela aceitou Jesus. Ela levantou e eu falei para as crianças, então venham aqui, porque a gente vai fazer o apelo. Quando eu vi ela vindo, eu falei assim, ela está indo, porque todas as crianças estão indo. Eu realmente, olha só como a gente é falho. Eu não tinha acreditado que a minha filha realmente podia estar respondendo uma sementinha que eu plantei antes mesmo dela falar. E aí, quando eu vi ela, a gente fez a oração, beleza? Quando eu cheguei em casa, que o meu marido me mostrou a foto dela, e aí no meu feed tem a foto dela, ela com 2 aninhos, fechados os olhos, assim, repetir, falava sério. E aí eu me constrangi. Me constrangi primeiramente por não ter acreditado. Olha só, isso que eu amo criança, que eu trabalho com criança, né? E olha como que a gente precisa se reeducar, a nossa visão, né? E aí eu falei, Deus, olha que vergonha, eu estou indo pregar para criança, eu nem acredito que as crianças podem sentir o Espírito Santo.
Porque eu não acreditei que a minha filha ali, ela tinha sentido a presença de Deus e realmente tinha sido convicta, né, de entregar a sua vida. E aí, depois desse dia, a ministrar e a orar com ela, orações assim. Antes, quando a gente vai no almoço e quando a gente vai dormir. Por quê, Valéria? Eu acredito que nós precisamos desmistificar essa questão de que a gente é super-herói, que a gente é aquelas pessoas super espirituais. Eu não sou assim. Eu preciso me educar todos os dias, sabe? Eu preciso buscar mais todos os dias, porque é uma tendência humana. A gente relaxa, a gente entra no automático. Então, eu não tinha o hábito no sentido de ficar horas clamando, não era comigo, sabe? Orava assim, aquela oração bem sem vergonha, que é aquele Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pelo alimento, Deus, obrigado pelos livramentos, amém. E aí, o que aconteceu? Ela é tímida, hoje tem 5 anos, ela não gosta, ela tem a vontade quando conhece as pessoas, mas ela não é uma criança como a Nanda, a filha da Flávia. A filha da Flávia é a Flávia em miniatura. Comunicativa, ela é expressiva, ela fala que você se encanta, mas é o jeito dela, né? Naturalmente, não. A Alice é totalmente tímida. E aí a Alice começou a desenvolver a oração. Ela começou a oração. E aí eu queria prestar atenção. A Alice, eu fui para Bolívia e para o Peru esse ano fazer ação por conta da Alice. Por quê? A Alice, ela ama a Bolívia. Eu nunca tinha falado nada da Bolívia para ela. Só que a gente, depois que eu percebi que ela, então, o quê? A gostar de orar, eu comecei, então, o quê? Me corrigir. E aí eu comecei a o quê? Comprar livros sobre oração, entender como funciona a oração, entender qual é uma coisa que ela gosta, com a mão na frente de várias pessoas, para começar o culto, para terminar o culto. Na igreja da minha sogra, diz assim que às vezes eles nem perguntam quem quer orar, porque sempre ali se levanta a mão. Então, assim, e se fosse qualquer outra coisa, ela não faria pela vergonha. Então, você vê que é algo muito além dela, porque pelas limitações físicas, ela rompe. E aí, ela ora por tudo, sabe? Ela ora pelas minhas amigas, ela ora pelas crianças da Bolívia até hoje. Eu fui, assim, todos os dias ela ora pelas crianças da África, pelas crianças da Bolívia, pelos moradores de rua, e desde que o coronavírus entrou, ela fala para acabar com o coronavírus e sarar as pessoas doentes. Mas isso partiu dela. Ela nunca viu a gente orando assim. Isso é algo dela. E ela vai falando. Então, quando eu me constrangi e percebi que o Espírito Santo fala através das crianças, porque ela entendeu com 2 anos, eu comecei a entender que ela também poderia me ensinar. E aí você passa a entender que os pais, a gente, não é portadores de todo o conhecimento. Porque, de verdade, a gente só sabe quando a gente vira pai e mãe. Antes disso, a gente imagina que os nossos pais têm todas as respostas. Os pais podem livrar de todos os problemas. E aí, quando a gente vira pai e mãe, a gente fala, meu Deus, eu tenho tanto medo, eu tenho tanta dúvida, eu não sei o que fazer, né? E a gente vai aprendendo. Mas eu acho assim que a base é a gente reconhecer que a gente precisa aprender, né? A gente precisa aprender com a relação com os nossos filhos, a gente precisa aprender em relação a Deus, né? E a gente precisa ser ensinável para poder ensinar a eles o caminho, né? Que coisa mais linda, Carol. Dá vontade de ficar 3 horas com você, mas eu sei que o nosso tempo é curto. Então, a educação cristã ela não tem uma idade, né? A gente tem que começar desde o ventre, já ter colocar essa base para a criança, para que, como aconteceu com você, mesmo quando você envelhecer, não se desvie dele, você sabe para onde retornar. E não é o foco da minha entrevista com você, mas tem mães que às vezes não sabe como falar dessa prevenção com os filhos. Então, de uma forma bem sucinta, porque eu sei que você tem
muito nessa área, mas de uma forma que a gente consiga entender como eu perceber alguma coisa no meu filho, ou como eu conversar, mesmo sem perceber nada, mas eu conversar alguma coisa com o meu filho a respeito desse tema que é tão importante nos dias atuais. Olha só, a prevenção, assim como a educação cristã, a prevenção também começa desde bebezinho, né? Desde lá é importante, até no ventre, quando a mulher grávida ela fala com o seu bebê no ventre ainda, filho, o seu corpo está sendo formado, Deus está formando você em cada detalhe. Cada detalhe do seu corpo é importante e que essa mãe possa se levantar e como uma intercessora falando, né, repreendendo qualquer laço, qualquer pessoa intencionada que puder vir, né, encontrar com esse bebê depois de nascido, né? E essa pessoa começar a se posicionar, entender que cada parte do corpo é importante. A gente começa desde lá de bebê. Então, quando você vai trocar a fralda do seu filho, né? Você vai falar pro seu filho, olha, a mamãe tá trocando porque a mamãe tá te cuidando, né? É um cuidado para você não ficar machucado pelas assaduras. Então, você vai falar, Carol, mas é um bebê. Mas fale, ele compreende, gente, até sendo um fetus em desenvolvimento ainda, né? Ele já te entende, imagina depois. Converse. Olha, a mamãe vai te trocar, tá bom, meu amor? Não chega lá e abre a fralda e mexe nas partes ali genitais do bebê, do que ele é a propriedade sua, aquelas partes ali pertencem à criança, né? Então, toda vez que a gente for fazer realmente essa higienização, acho que Travou. Vai dar certo. voltou? Travou de novo. Peraí, eu vou sair. Vai dar super certo, gente. Vou convidar de novo a Carol. É um tema muito interessante, precisa falar. Aí. Olha só, então, assim, desde bebezinho. E à medida que a sua criança for crescendo, elas não fazem isso, porque elas nunca ninguém falou com elas. A gente vem de um outro contexto, de um outro padrão familiar, onde a sexualidade, o seu corpo, as partes íntimas, era estritamente proibido. Falar sobre isso, você apanhava, falar sobre isso, você ficava de castigo, não pode. E aí o que acontece? Isso não impossibilitou que você não tivesse conhecimento acerca. Só que a diferença de pais que se preocupam com seus filhos, eles passam uma informação realmente muito mais segura, né? Uma informação com bases naquilo que você acredita, naquilo que você, se for, né, cristão, com esse direcionamento cristocêntrico. Então, é muito mais importante que o seu filho aprenda isso com você do que ele veja depois, com 8 anos, com uma conversa com um amigo, com uma outra pessoa, em um outro lugar ou na internet, né? Então, as crianças vão ter, à medida que elas vão crescendo, elas vão ter curiosidade sobre isso. E é importante a gente introduzir esse assunto da sexualidade, né? Então, lá atrás, se você fizer esse trabalho desde que sua criança é um bebê, quando ela chegar ali nas curiosidades, que é os que deixa a gente em cabelo em pé, que é sobre realmente o relacionamento íntimo do homem, né? O sexo, o coito, né? Lado. Então, assim, entender, gente, que a gente pode falar de uma forma que não seja vulgar, que não é vulgar. A gente pode falar de uma forma que você não vai precisar ensinar o seu filho, sei lá, os tipos, os jeitos de se fazer. Ele só quer saber o que é e como ele veio aqui, como ele nasceu. Então, assim, a gente tem que ser objetivo, ouvir a curiosidade da criança, não assustar, porque se você falar, meu Deus, da onde você tirou isso? Para lá, menino. Ele vai achar que isso é errado, que não pode falar. E quando alguma pessoa tentar tocar na parte íntima dele ou tentar ter uma relação íntima com ele, ele vai ter medo de te falar novamente. Então, quando você conversa com seus filhos sobre isso, você protege
protege os seus filhos. E entender que essa conversa precisa partir de casa, né? Não é papel da igreja fazer isso. A igreja, ela complementa esse trabalho na prevenção e na proteção. Mas quem fala sobre isso é a família. Gente, muito interessante mesmo. E tem mães que às vezes têm vergonha, né, de falar, até mesmo porque a gente já falou do nosso contexto que nós viemos. Então, tem mães que têm vergonha. E eu conheço mãe, Carol, que quando a filha menstruou a primeira vez, foi pedir para a menina perguntar para o padre o que era isso. Então, olha a situação. Então, a gente precisa realmente. E aí, eu queria que você deixasse os seus contatos, os cursos que você tem. Você está com um curso legal agora, um cientista na minha casa, e fala sobre isso, não é? Explica Isso um aí. pouquinho para o pessoal se interessar. Olha só, o Tem um Cientista na Minha Casa é uma oficina para que as famílias possam falar de sexualidade, para que os pais possam entrar no universo da ciência, usar nomes científicos aí, termos técnicos, né? Esses pais têm muita vergonha, então é uma estratégia de começar a prevenção sexual trabalhando na sua casa, né? E esse curso para pais aí, essa oficina, né? É uma ferramenta que é um bônus para quem tem o meu livro. Então, assim, eu tenho um manual, é que eu tô na cama por causa do meu pé, né? Tô com um problema no pé, e aí eu tenho um manual, mas aí quem tiver interesse, entra no Carolita Protege, vai lá ver, né? Ou conversa comigo, e comprando esse material, você ganha uma mentoria, que é um curso fechado, onde a gente ensina como trabalhar na igreja e como a igreja pode ajudar nas oficinas com a família. Então, assim, é um material, assim, para dar realmente essa continuidade, porque senão a igreja vai fazer uma vez por ano um chá de boneca e vai achar que vai resolver, né? Vai fazer uma vez por ano um trabalho efetivo, não vai resolver. Vai resolver quando a gente começar a ensinar os pais a protegerem seus filhos todos os dias, porque a proteção é diária. E a gente não está na casa dessas crianças. Então, a gente precisa ensiná-los sobre isso, né? Eu acho que o papel do Ministério Infantil tem disso, de entender as necessidades das filhas em relação aos seus filhos e procurar ajudá-las para que a família realmente possa ensinar as suas crianças em todo o tempo, pelo caminho, inculcando a palavra de Deus. Que lindo. Carol, muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer ter você aqui nesse Papo Universo de Mãe. E deixa suas considerações finais. E eu quero te agradecer, assim, do fundo do meu coração. Foi muito bom. Olha, muito obrigada pelo convite. É um prazer sempre poder falar um pouquinho sobre isso. Independente, né, igual você falou no começo, não se atenha a isso, não. Faça o seu trabalho, entende? Independente de números de pessoas, independente das pessoas esse teu medo, assim, que o seu... Nessa preocupação inicial, você está corretíssima, entende? Importante é que sim, se uma vida for ressignificada, se uma vida aí houver um aprendizado, já valeu a pena, né? E a gente às vezes fica muito focado em quantas pessoas estão vendo, quantas pessoas estão nos seguindo, quantas pessoas estão, né? E na verdade, gente, isso não é o primordial. O primordial é a gente colocar conteúdos relevantes, fazer um trabalho significativo, né? E aí está ali disponível. Quem puder ver, quem quiser ver, vai se interessar. Importante é que encontre, né? Essa informação está ali, né? E aí eles podem ver no seu Instagram. Então, assim, para mim é um prazer. Se tiver uma pessoa, é um prazer também. É importante a gente conversar sempre sobre isso e pode contar comigo, tá bom? Tá bom, Carol. Que Deus abençoe. Beijo para você. Uma próxima a gente vai ter, tá bom? Tá bom, então. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Foi aí, então, gente, nosso Papo Universo de Mãe. Obrigada por você que ficou. Compartilha, deixa aí. A Carol tem muito para nos oferecer. Vai ter mais uma vez, eu tenho certeza. E que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima tarde, um ótimo fim de semana. Deus abençoe.